Olá, tudo bem? Hoje a TVR TV Nossa Região está em Atibaia para conversar com o prefeito Saulo Pedroso. TVR, TV Nossa Região, um oferecimento. Armazém Cafona, tradição e qualidade. Há mais de 50 anos no mercado municipal. Estúdio Auge Produções, a sua marca no melhor estilo. Fábio Arou Estúdio Multimídia, vídeos sociais e corporativos, eventos e muito mais. Olá, prefeito, tudo bem? Tudo bem. Já foram 4 anos da primeira gestão. Sim. E agora 9 meses do segundo mandato. O que é mais fácil? Começar ou dar continuidade, tendo em vista novos projetos, expectativas? Olha, eu sou obrigado a dizer que dá continuidade, né? Porque geralmente quando você tem o início de um novo projeto político, de governo na cidade, você precisa primeiro fazer toda uma estruturação na prefeitura para que você consiga colocar em prática o teu plano de governo, aquilo que você validou com a sociedade no processo eleitoral. E quando você é reeleito, você tem toda essa questão administrativa já organizada e vai para um processo de reeleição apresentando um plano de governo com o pé no chão, diante do que o município tem capacidade de realizar. É claro que atendendo os anseios da população, mas com base numa realidade que você já conhece, porque você está dando continuidade no governo, né? E qual é o seu foco nessa segunda gestão? Olha, dar continuidade nos investimentos de infraestrutura, que eu acredito que tenha sido uma marca importante do primeiro governo. Esse segundo governo nosso está muito pautado na busca de novas oportunidades de negócio para a cidade, então gerar emprego e gerar renda, né? Uma cidade, ela cresce quando um governo ele é responsável, na parte administrativa, na parte política também, né? Faz a lição de casa, na organização administrativa e proporciona novos negócios, porque isso muda o patamar socioeconômico da cidade, dá continuidade nos investimentos de infraestrutura, que é uma marca consolidada do nosso governo, e avançar significativamente na área da segurança pública, já que na educação a gente conseguiu também atingir aí um patamar muito interessante, né? Nós estamos hoje entre as 16 melhores do país, na educação municipal e na saúde também. E assim, um pouquinho dos projetos que estão em andamento, tiveram alguns estudos e agora estão em andamento para serem finalizados. Aí. Eu acredito que esse segundo mandato também os grandes investimentos vão acontecer na cidade. Nós estamos buscando uma parceria público-privada para construir um estádio, para fazer a PPP, a parceria público-privada da iluminação pública, substituir todo o parque de iluminação da cidade a LED. Nós estamos conseguindo já, a prefeitura está aí na reta final de assinar um contrato de financiamento para 3 grandes obras importantes, a duplicação da Jerônimo de Camargo, desde a Dom Pedro ali, que é a entrada ali da região do Jardim dos Pinheiros, até a nova entrada da cidade, que nós estamos fazendo lá toda a revitalização dela. A drenagem, a canalização e o Parque Linear, né, é uma obra só. O Parque Linear é o acabamento da obra de infraestrutura do Córrego do Figueira, que começa ali no Jaraguá, no Paulista, e vai até o Rio Atibaia, ali na região do Estoril, e do Ana Pires, na região dos Cerejeiras, ali, que vai até o Caetetuba. Começa na Copacabana. A ideia é fazer todo um investimento de infraestrutura de drenagem. São 100 milhões de investimento. Tem um processo de revitalização da cidade que faz parte também é uma proposta desse nosso segundo mandato. A Lucas, nós vamos revitalizar ela, organizar o trânsito da Lucas, que hoje ele é intenso e confuso, né? Então nós precisamos fazer uma organização e vamos aproveitar para melhorar o aspecto da Lucas e os pontos, as áreas institucionais que a gente chama de praças, né? A ideia é que, através da Secretaria de Agricultura, aí, coordenada pelo Mário, a gente possa fazer um investimento pesado em paisagismo, em flores. A ideia é fazer um projeto de embelezamento da cidade. Isso melhorar. Já está acontecendo em alguns pontos. Nós já começamos. A gente anda por aí, a gente vê, inclusive, a questão da Cidade das Flores, realmente agora está sendo, né, a Cidade das Flores. É porque no primeiro mandato o esforço foi para buscar esse equilíbrio em termos de qualidade de vida no que diz respeito à infraestrutura, né? Prefeito, agora uma pergunta mais pessoal. Como é lidar com tudo isso? São 140 mil habitantes, uma cidade grande, Atibaia é uma cidade grande. E a sua família? Né? Conciliar a atenção à esposa e 2 filhas que agora acabou de nascer. Como que é esse trabalho, essa conciliação? A família, ela entende, né? Porque hoje ser um agente público tá exposto, tá à disposição da cidade, não tem hora para chegar, tem hora para sair de casa, mas não tem hora para chegar, né? Sai cedo e às vezes chega tarde. E aos finais de semana
a gente faz o possível para estar perto da comunidade. Isso é bom, porque tá todo mundo junto, no final das contas vai sua família com você até a comunidade. Pois é. O bom é que a Simone gosta, as minhas filhas também, então a gente cria uma relação de amizade muito forte com as pessoas e aí acaba dando tudo certo. Ai, que bom. No próximo bloco, a população faz perguntas ao prefeito. Saulo, antes de dar início às perguntas e respostas da população, tem muita gente falando a respeito do transporte público. Sim. Né? É um tema aí em alta. E aí, muitas pessoas chegaram pra gente, a equipe da TV, e falou assim, essa empresa só tá aí porque o Saulo tem articulação política com o Edmir Chedid. Como é isso? Eles participaram, né, do processo licitatório, o processo foi aberto. Um processo emergencial que não precisava ter, a gente fala o ato público de fazer a apresentação de propostas, elas poderiam ser encaminhadas por e-mail, a análise ia acontecer pela comissão de licitações e aí o melhor valor para a cidade, desde que a empresa apresentasse toda a documentação necessária para a assinatura do contrato, o melhor valor de passagem, a tarifa mais barata, ela venceria o processo. Mas mesmo assim nós fizemos um chamamento público, como se fosse uma licitação mesmo, uma concorrência pública aberta, né? A regra do emergencial ela é mais, o processo ele é mais restrito, ele é mais curto, mas nós resolvemos, até por ser um tema delicado, fazer com todas as publicidades aí possíveis e imagináveis para não ter nenhum tipo de contestação. Inclusive, a empresa que estava trabalhando na cidade, ela buscou, através da justiça, aí, por 8 vezes, através de recursos, né, impetrados na justiça, reverter tudo aquilo que a gente praticou, né, mas todos os atos administrativos que nós fizemos no processo de contratação, eles foram endossados pelo judiciário. E a empresa ela participou e venceu o processo, apresentou toda a documentação. Por incrível que pareça, foi a única que apareceu. Então, venceu porque preencheu os requisitos da lei e foi a única que apareceu. Agora, nós vamos publicar aí um novo processo de licitação, ele é aberto, né? Quem tem empresa deve participar, eu acho interessante. Quanto maior a concorrência, melhor para o município, porque o serviço fica mais barato e melhor para a população. Mas nós não temos controle, eu particularmente não tenho controle na condução desse processo, né? Porque tudo isso é conduzido sob a ótica da legislação e por pessoas que fazem parte de uma comissão que são funcionários concursados, que estão há tempo aí trabalhando na prefeitura. Prefeito, a equipe da TVR, TV Nossa Região, foi às ruas com esse cartaz, a produção está trazendo o cartaz aqui para eu mostrar para vocês. Ó, prefeito, cartaz. Tá. E aí... Gostei da foto. E chamou atenção, foi muito legal. E aí eles fizeram as perguntas ao senhor, né? A você. Você. E aí nós vamos assistir uma a uma. Tá. E aí você vai respondendo, ok? Tá bom. Estamos no terminal rodoviário do Imperial com o Léo Souza, cantor. E ele vai fazer a pergunta para o prefeito. Gostaria de saber o que o senhor vai fazer a respeito sobre o lazer e esporte da cidade. Legal, Léo. Pergunta interessante, porque nós, todos os anos, nós disponibilizamos recursos para a cidade através na modalidade de convênios. Então, os esportistas da cidade, os profissionais de cada modalidade do esporte, eles se organizam através de uma associação e a prefeitura faz um chamamento para que os interessados apresentem projetos que eles vão desenvolver na cidade. Nós fizemos aí mais de 3 milhões de reais de convênios em aporte. O interessante é que além de conseguir proporcionar à cidade diversas modalidades, são quase 19 modalidades esportivas que a gente consegue disponibilizar e dar vida para os espaços esportivos, Elefantão, os ginásios, Atibaia Jardim, Rolando Rolli, né? o ginásio lá dos Cerejeiros, perto das Casas Populares, na Copacabana, nós também geramos oportunidade, gera emprego e gera renda.
porque é recurso público sendo aportado na cidade através dessas entidades, e aí essas entidades elas contratam profissionais também para poder desenvolver essas modalidades esportivas. Então, a nossa ideia, e também trabalhamos no contraturno das nossas escolas municipais, mas à medida que o tempo está passando, a gente está conseguindo ocupar praticamente aí todos os espaços esportivos da cidade e disponibilizar aí diversas modalidades, futebol, basquete, handebol, ginástica, né, nos 4 cantos do município, porque isso para nós era uma prioridade também, descentralizar essas atividades para os bairros. Eu queria saber do prefeito, dos médicos dos postos de saúde e do emprego para nós jovens sem experiência, que sem experiência não tem emprego, mas como que a gente tem emprego sem experiência? Legal. Ó, Jéssica, que pergunta extremamente importante também. Nós criamos uma coordenadoria de geração de emprego e renda justamente para fazer o trabalho de articulação entre o mercado privado, ou seja, qual é a demanda de mão de obra qualificada que a cidade precisa, para que a gente pudesse proporcionar curso. Desde quando a gente criou a coordenadoria e lançou o programa Capacitação, nós já formamos, já qualificamos 16 mil pessoas na cidade. E à medida que o tempo está passando, a gente está trabalhando para que outros equipamentos também possam ser disponibilizados. Mas só da prefeitura nós estamos falando de 4 equipamentos. Um ali no Fundo Social, né, que é o manicure, pedicure, né, esse corte, costura, cabeleireiro, né, no restaurante popular, né, um andar de cima, ali onde tem a diretoria de segurança alimentar, panificação, cursos ligados aí à área da gastronomia, em parceria com a rede hoteleira do município, um no Jardim Imperial e um ali no Alvinópolis, que é a sede principal, onde nós conseguimos, em parceria com o Estado agora, 200 vagas nos cursos da Univesp, né, matemática, pedagogia, engenharia. Então, o município está trabalhando no sentido de viabilizar oportunidades de curso para melhorar a mão de obra, para poder atender uma demanda que já existe na cidade. Porque à medida que as empresas vão chegando, e aí nós estamos trabalhando para trazer mais emprego para a cidade, a nossa população ela possa ter uma oportunidade melhor de negócio. Em relação à questão dos médicos, eu pedi para que a Secretaria de Saúde fizesse um levantamento da necessidade de mais profissionais nas nossas unidades de saúde, porque o objetivo principal nesse segundo mandato é o fortalecimento da atenção básica. Cícera, ela é costureira e mora aqui no Jardim Imperial. Vai fazer a pergunta ao prefeito. Boa tarde, seu prefeito. Seu prefeito, eu gostaria de saber se esses ônibus vão continuar assim, com essa palhaçada, porque eu sou dependente, né, da carteirinha e só tenho assim 2 viagens só para ir para a cidade e de volta. Já aconteceu, deu ir até a cidade, ter médico 2 vezes por dia e eu precisei pagar o ônibus. Isso não é normal, porque a outra aviação que tinha, a gente poderia ir quantas vezes, né, precisasse. Agora não, preciso de médico, só tem uma vez para ir, né, ir de volta. Meu filho também especial, fizeram ele descer do ônibus, porque ele precisou ir 2 vezes na cidade, passar o médico, né, e outra vez foi na perícia. Aí fizeram ele descer e ele não tinha dinheiro para vir, veio a pé, da cidade até nos predinhos lá, né? Na Jerônimo. Isso não é normal, é isso que eu gostaria de saber. E conto com o prefeito, né? Porque o prefeito ajudou nós bastante aqui no Imperial. Já colocou asfalto, na nossa rua também estava uma vergonha, né? Agora está maravilhosa. Mas nessa área do ônibus aí tá precário, né? O Tribunal de Contas está analisando o edital que foi publicado, né? Nós já recebemos o parecer do Tribunal de Contas, então nós vamos fazer os ajustes que foram apontados pelo Tribunal de Contas e republicar a licitação principal, que é um contrato de 10 anos, uma concessão de 10 anos que vai definitivamente resolver essa questão do transporte que hoje está sendo atendido por um contrato emergencial. Mas a dona Cícera tem razão. Tanto a senhora quanto o filho da senhora, vocês são assistidos, amparados por legislação e não há limite de utilização no sistema do transporte. Se a empresa está proibindo a utilização ou está limitando o número de viagens para a senhora e para o filho da senhora que tem o cartão especial e que pode utilizar de maneira ilimitada, ela está fazendo isso de maneira equivocada, de maneira errada. Então nós vamos pedir para o setor de fiscalização notificar a empresa novamente diante do que a senhora acabou de nos passar e vou pedir para fiscalizar se ele eventualmente está fazendo controle para as pessoas que a legislação permite que utilizam
utilizem o sistema sem nenhum tipo de controle de quantidades de viagens, né? Então, se a empresa está fazendo isso, está errado, e aí nós temos que atuar, temos que notificar e eventualmente multar, porque o contrato prevê isso e está escrito no contrato que os idosos, né, os portadores de necessidades especiais, essas pessoas, elas devem e podem utilizar o sistema de maneira ilimitada, quantas viagens forem necessárias, para ir para o médico, para ir para a cidade, para ir para o banco, enfim, para fazer tudo que precisa fazer. Se a empresa está controlando isso, está fazendo sem a nossa autorização e vai ser penalizada. Rosilene, faça sua pergunta ao prefeito. Prefeito, eu gostaria de saber a falta de médico no bairro Jardim Imperial, tem medicação que não está tendo, funcionários mal educados, tá? E outra também, eu queria saber os predinhos, porque tem muita gente que ganha, que não precisa proximamente funcionário. Tem muita gente que não tem lugar para morar em risco de área, não tem ventilação na minha casa e eu não tenho ganhado os predinhos. Por quê? O que esses povos têm de melhor que trabalhar na prefeitura e que eu não tenho? Bom, vamos lá, Rosilene. A questão dos médicos é aquilo que eu disse, né? O posto do Imperial, como é um bairro adensado, um bairro grande, nós fizemos uma visita lá alguns dias atrás e a Secretaria de Saúde com a Secretaria de Obras, de Urbanismo e Ambiente, eles já estão finalizando um projeto de ampliação. Então a nossa ideia até o final do mandato é ampliar a unidade de saúde do Jardim Imperial. Como eu disse, até o final do ano eu tenho um diagnóstico da necessidade de profissionais e novos profissionais para poder organizar essa contratação de maneira escalonada, para isso não estourar a folha de pagamento da prefeitura, porque a gente precisa fazer o controle de tudo isso, para que a cidade permaneça equilibrada, mas a gente tem noção da necessidade de colocar mais profissionais. Então o Jardim Imperial será contemplado com uma unidade ampliada, um investimento para ampliar a unidade e, consequentemente, mais profissionais para poder atender a demanda do bairro. Em relação à reclamação que ela fez do mau atendimento, eu preciso de nomes. A gente precisa saber quais são os profissionais que atendem mal, que maltratam a população, e isso não deve acontecer e não pode acontecer, porque a nossa função enquanto servidor público é atender a população, servir a população e somos todos bem remunerados para isso, então a gente precisa atender a população com respeito e com dignidade, né? E eu preciso de nomes, ela precisa me dizer quais são as pessoas para que a gente faça o processo administrativo e possa punir quem está tratando mal a população. Em relação aos conjuntos habitacionais, a seleção é por sorteio. Então, o que acontece? As pessoas, primeiro, precisam preencher os requisitos que o Minha Casa Minha Vida estabelece, que é a soma da renda familiar não ultrapassar o valor que a Caixa estabelece. Não acredito que algum profissional que trabalha com carteira assinada, como ela disse aqui, principalmente para o poder público, até pelo nível de remuneração, tenha sido contemplado. Por quê? Porque a faixa salarial extrapola os limites que o programa Minha Casa Minha Vida estabelece. Se tem alguma pessoa que foi contemplada e comercializou, cometeu um erro grave, e aí a Caixa vai punir, né? Vai entrar com ação e vai reverter o processo de seleção em relação àquela pessoa. Agora, a demanda é muito maior do que a quantidade que nós viabilizamos. Mesmo assim, foi o maior projeto habitacional da história da cidade e da região, quase 2.000 unidades. E nós vamos tentar nesse mandato viabilizar mais 1.000, e eu acredito que 1.000 atende aí 100% da demanda da cidade, que são pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade ou área de risco. Então ela precisa manter o cadastro atualizado e torcer aí para no próximo sorteio ela ser contemplada. E assim, só dando um parênteses aí em relação a isso que você falou dos nomes das pessoas, existe uma certa dificuldade das pessoas perguntarem ou elogiarem ou sugerirem alguma coisa. E eu falava, como que vocês querem chegar no prefeito se vocês não falam? Nós estamos no centro da cidade com a Carolina. Ela é historiadora e vai falar pra gente qual é a pergunta para o prefeito Saulo. Qual que é a política de sustentabilidade para a cidade? Desde o início do outro mandato, que é essa questão da busca do equilíbrio da cidade. Uma cidade que possa proporcionar negócio, gerar emprego, gerar renda, mas que dê atenção especial aos eixos de vulnerabilidade social da cidade, né? Então olhando para a questão social e preservando aquilo que nós temos de mais rico, mais belo na cidade, que é a questão ambiental.
Então a cidade que busca o equilíbrio, organizando a ocupação do solo através de legislação, proporcionando investimentos sem agredir a cidade, sem descaracterizar a cidade, buscando novas oportunidades de negócio, buscando a universalização de infraestrutura importante como saneamento. Sim. Nós fizemos uma PPP do esgoto, nós estamos fazendo uma obra que vai dobrar a nossa capacidade de abastecimento de água na cidade e o mais importante, as obras que a gente procura viabilizar são obras que mantêm e fortalecem a característica de uma cidade que precisa crescer, precisa se desenvolver, mas que é aconchegante, que é uma cidade do interior e que preserva a sua qualidade de vida, né? Então eu acho que essa visão de equilíbrio resume esse comportamento nosso que busca aí uma cidade equilibrada e sustentável. Tá, obrigada, prefeito. Ó, agora tem duas perguntas que são muito parecidas. Seria interessante até olhar, ouvir as duas perguntas e daí já responder tudo. Olá, prefeito Saulo, nós estamos no Jardim do Lago com a Regina Célia, que é dona de casa, e ela vai fazer a pergunta. Tudo bem, seu Saulo? Eu quero saber quando é que esse lago vai estar disponível, vai estar bonito, vai estar limpo, né? Porque ele está assoreado, está feio. Daqui a pouco começa as chuvas e vai começar vai ficar alagado. Bom, primeiramente a pergunta que não quer calar, né? Senhor prefeito, qual o conceito dele, qual o conhecimento dele em relação a crescimento desordenado, né? E também se há alguma lei de zoneamento aqui na cidade, zoneamento urbano, uma vez que estão crescendo aí vários prédios à torto e à direita e várias áreas de preservação permanente também, eu vejo que estão se desfazendo. Era para ser uma área de preservação. Elas estão deixando de existir. Como isso? Queria saber se isso tem um preço. Qual que é esse preço? As duas perguntas são muito interessantes, né? A questão, tanto a Regina disse do lago, e ele também acabou falando aí do assoreamento, né, do lago. Nós já fizemos um desassoreamento no começo do mandato passado do Jardim do Lago e ele assoreou novamente. Todo mundo sabe que aquela região mudou de característica. Quando nós assumimos, nem o Paulista, nem o Jaraguá, o Jardim do Lago, tudo ali era terra, as ruas não tinham infraestrutura, então todas as vezes que a gente passava por um período de chuvas, o lago assoreava porque não tinha um sistema de drenagem funcionando. Agora nós fizemos os investimentos, resolvemos o problema de infraestrutura de drenagem, tanto no Jardim Paulista quanto no Jardim do Lago, no Jaraguá. Toda aquela região contribui na bacia do Figueira, que eu citei aqui, onde nós estamos buscando um financiamento para finalizar, fazer o acabamento daquela bacia ali em termos de drenagem e infraestrutura. Uma obra dessa passa pelo processo de revitalização dos lagos, que nesse momento nós estamos trabalhando então em duas frentes. Primeiro, a solicitação de outorga no DAE. Nós fizemos o projeto de desassoreamento dos 3 lagos, Paulista, Jardim do Lago e Balneário. Eles nos ajudam, inclusive no período de chuvas, como piscinão, fazendo a contenção daquele volume de águas que contribui na bacia do Figueira e acaba nos causando problema no Jardim Brasil. Então eles vão trabalhar como piscinões que vão segurar, fazer a contenção dessa água e ao mesmo tempo como uma área de lazer onde a população já utiliza, mas com um aspecto melhor. Para fazer essas intervenções, nós precisamos de autorização de órgão ambiental, e aí é o DAE que regulamenta isso. Então já tem um projeto, já protocolaram no DAE, aguardando autorização para fazer essa intervenção. E no paralelo, nós vamos trabalhar para fazer a assinatura desse financiamento, e aí poder utilizar esse recurso para fazer a revitalização e resolver o problema de drenagem. E aí muda o perfil, muda a característica de toda aquela região. Então a gente sabe da importância, já fizemos grandes investimentos ali, mas esse é o acabamento da obra, essa é a finalização do sistema de drenagem. Em relação à questão do ordenamento da cidade, as regras urbanísticas, no nosso governo a gente conseguiu definir muito bem isso. Algumas coisas vêm acontecendo porque pessoas aprovaram projetos com base numa legislação que foi aprovada em 2008, que causou uma série de problemas e inconsistências na cidade. Desconfigurou muita região que deveria ser preservada. Então hoje nós temos uma lei específica de proteção da APA do Rio Atibaia, uma lei ambiental, um plano diretor de arborização que organiza e direciona
essa ocupação, a compensação ambiental, regulamenta a supressão da vegetação e organiza a compensação ambiental, e tem uma lei de uso e ocupação do solo bem definida, onde é comércio, onde é residência, onde é área ambiental e nós não podemos agredir, né? Foi aquilo que eu disse na pergunta da sustentabilidade. Hoje a cidade tem uma definição clara de quais são os pontos que vão se desenvolver e com que características eles vão se desenvolver, buscando uma cidade mais forte economicamente, mas sem agredir a sua característica principal. Então há uma legislação clara. Ele falou de maneira muito subjetiva, ele não foi específico a que ponto isso aconteceu para poder dizer, olha, essa pessoa aí conseguiu autorização com base naquela lei que fizeram lá atrás, mas o que eu consigo afirmar com toda certeza é que nós resolvemos isso. E hoje a legislação que foi aprovada na nossa gestão e que nós proporcionamos à cidade, ela deixa muito claro quais são os eixos de desenvolvimento e quais são os pontos que nós temos que preservar, que são aqueles que todo mundo conhece. A Serra da Pedra Grande, né, o Parque do Itapetinga, o eixo do Rio Atibaia e os pontos de alagamento da cidade. E os pontos ambientais, Grota Funda, por exemplo. Então isso hoje está muito claro. Mas infelizmente nós passamos por um período aí de uma legislação muito esquisita, muito ruim, que era o antigo CURMA, né, o Código de Urbanismo e Ambiente, que desarranjou a cidade como um todo. Mas a gente está conseguindo. Aliás, fomos escolhidos para isso, né? Para poder organizar e colocar a cidade no rumo do desenvolvimento. Tá bom, prefeito. Muito obrigada pela atenção, por ter dado a satisfação à população. Imagina. E eu queria saber se você tem alguma coisa a colocar. Não, eu queria só parabenizar pelo trabalho, essa iniciativa de ir para as ruas, de conversar, né, de atiçar a população a se manifestar, a apertar o governo e também a forçar, a esclarecer as coisas que precisam ficar claras, né? E às vezes as pessoas não se interessam porque ficam ouvindo aí conversa de corredor tal, e que não é verdade. Então a iniciativa é louvável, eu queria dizer que eu estou à disposição sempre que for convidado para poder conversar com vocês, conversar com a população, né? Parabenizar pelo sucesso da TV aí, que eu tenho acompanhado, e dizer que não só eu, mas toda a nossa equipe de secretários, de servidores da Prefeitura também está à disposição para poder participar aí dos programas e conversar com a população, está sempre bem próximo, falando um pouquinho da nossa cidade. Muito obrigada, prefeito. Obrigado pelos elogios. Em nome da equipe TVR, eu agradeço. E é isso aí. A TVR TV Nossa Região é o seu canal de informação. Acesse nosso site, inscreva-se no nosso canal no YouTube, curta nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram. TVR, apoio, Zip Lube, muito mais que uma troca de óleo. Alameda Lucas Nogueira Garcês, 2986, em Atibaia. Fábio Aron Estúdio Multimídia, vídeos sociais e corporativos, eventos e muito mais. Armazém Cafona, tradição e qualidade. Há mais de 50 anos no mercado municipal de Atibaia. 7 de Luca Cowork. Traga sua empresa para o conceito de compartilhamento. AVPlay Mídia Digital. A solução completa para sua rádio e TV interna.